Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra teológica, mas bíblica, que vai nortear sua fé e fortalecer as suas convicções em Deus e na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade que liberta o pecador. Quando o pecador recebe a mensagem querigmática, a mensagem da palavra de Deus, cuja essência, cuja centralidade é a pessoa de Cristo, o pecador é conscientizado e tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor desta palavra. Amém? E para isto eu quero usar como texto áureo, um texto aqui da epístola de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos para versarmos a mensagem e no decorrer da palavra nós iremos ler algumas porções a mais. Amém? Está escrito: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma epístola do apóstolo São Paulo, da autoria do apóstolo São Paulo, claro, inspirada pelo Senhor Espírito Santo. Esta palavra, esta epístola, traz aqui na sua narrativa que a igreja de 1 Coríntios era uma igreja que, ao receber o evangelho da cruz, o evangelho da cruz que veio com poder, dando a eles fé suficiente para crer naquilo que eles estavam ouvindo. Esta palavra que os coríntios recebeu, uma mensagem querigmática, uma mensagem proclamadora sobre a morte e ressurreição de Cristo, proporcionou a eles uma fé que versou na causa da receptividade dos dons do Espírito Santo. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa que esta igreja recebeu todos os dons, foi manifestado os dons do Espírito Santo. Porém, embora esta igreja houvesse manifestado os dons do Espírito Santo, era uma igreja ainda carnal, que ainda vivia no seio da infância espiritual. Esta igreja vivia em litígio, e a palavra de Deus traz a narrativa que uns diziam eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefa, e também no meio desta igreja havia pessoas, havia irmãos que estavam tendo relação com a mulher do próprio pai. Porém, o apóstolo São Paulo levanta, repreendendo a igreja para que a igreja tivesse um posicionamento diferente do mundo, porque nós fomos salvos não para viver na prática do pecado, nós fomos salvos para viver em novidade de vida. Quando nós propriamente chegamos aqui no âmago do capítulo de número 15, a palavra de Deus traz a narrativa que o apóstolo Paulo se levanta exortando novamente a igreja, porque havia no meio da própria igreja de Coríntios homens pregando contra a mensagem e que inicialmente eles haviam recebido. A mensagem anunciadora da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que havia mestre dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Portanto, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então o apóstolo São Paulo se levanta repreendendo
estes mestres que estavam pervertendo, distorcendo a mensagem da cruz. A mensagem que aponta, que revela a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero falar com você sobre a ressurreição, mas também eu quero usar o título desta palavra como a mensagem. E eu começo com um comentário. Qual a mensagem primária da Igreja de Cristo do presente século que nós precisamos resgatar e voltar a pregar? Pois no decorrer da esfera da igreja, esta mensagem tem sido perdida, modificada em alguns segmentos religiosos. E nós, como igreja autênticas de Cristo Jesus, o Senhor da glória, nós precisamos pregar esta mensagem da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Haja visto que quando nós olhamos para todo o propósito, toda a revelação da palavra de Deus, nós vemos claramente esta mensagem no seu ápice, no seu apogeu, apontando para este evento que aconteceu e que nós precisamos continuar enfatizando, porque todas as demais doutrinas cristãs precisa ter como fundamento, como sustentáculo, a morte e a ressurreição de Cristo, porque sem esta mensagem, sem esta verdade, todas as outras doutrinas ficam desfiguradas. Então nós precisamos e devemos ter ênfase nesta mensagem. Porque no presente século que nós estamos vivendo, o império das trevas tem se levantado com todo o seu fulgor para tentar ofuscar, para tentar ludibriar a verdadeira mensagem que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E quando nós propriamente olhamos para o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, havia aqui, como eu disse, uma falsa doutrina se levantando ou se opondo à verdadeira mensagem. E falsos mestres diziam que não havia ressurreição dos mortos. Por isso o apóstolo São Paulo se levanta como verdadeiro apologeta para combater o falso ensino no âmago da igreja, no seio da igreja, para tentar perverter a fé dos cristãos na verdadeira mensagem, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceba que o apóstolo Paulo ele está sintetizando as Escrituras veterotestamentárias, quando ele cita aqui segundo as Escrituras, porque foi profetizado o sofrimento do Senhor Jesus Cristo e a sua morte e a sua ressurreição. Quando nós nos reportamos para o Evangelho de São Lucas, especialmente no capítulo de número 24, nós vemos que Cristo, após a ressurreição dentre os mortos, a palavra de Deus diz que ele aparece para algumas mulheres, depois foi a caminho de Emaús e após ele ter conversado, ensinado aos discípulos que ia a caminho de Emaús, os discípulos voltam para Jerusalém e quando eles estão reunidos em uma casa, a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus se coloca no meio deles e começa desde de Moisés aos profetas, aos livros de Salmos, sintetizando e ensinando aos discípulos correlacionado aos sofrimentos que haveria de vir sobre ele, que ele haveria de passar. E Jesus diz para os discípulos, como está escrito, que o Cristo sofreria e que ao terceiro dia ressuscitaria e que em seu nome se pregaria a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados, começando por Jerusalém até os confins da terra. E a palavra de Deus diz que Cristo diz para ele: vós sois testemunha dessas coisas, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais
revestidos de poder. Então, esta mensagem que Cristo ensinou aos seus discípulos e após a ressurreição pregou aos seus discípulos, nós precisamos dar ênfase, nós precisamos lançar mãos, né, desta mensagem e proclamar esta mensagem, porque ela é imutável, ela é a verdade. Quando esta mensagem é disseminada, o império das trevas precisa bater em retirada, porque a morte e ressurreição de Cristo é o que fundamenta todas as doutrinas do cristianismo. Esta mensagem que liberta o homem do pecado, que liberta o homem da escravidão do pecado, porque o apóstolo Paulo, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele morreu para nos redimir dos nossos pecados, ele ressuscitou, porque Cristo Jesus é a nossa esperança. E a Bíblia diz em Colossenses que Cristo em nós é esperança da glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então esta mensagem nós precisamos enfatizar, nós precisamos pregar, nós precisamos voltar aos princípios primórdios da palavra de Deus, enfatizando esta mensagem que desde a antiga aliança já era apontada, e na plenitude dos tempos o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e subiu à cruz do Calvário e verteu o seu sangue, morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ao ressuscitar Deus, o Pai, deu a ele o nome que está acima de todo nome, e que é o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Toda língua confessará e toda boca haverá de confessar diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós precisamos pregar esta mensagem, nós precisamos voltar o nosso coração para esta mensagem, porque é esta mensagem que liberta o pecador, que conscientiza o pecador da condição dele, e esta mensagem também nos traz a esperança que um dia, assim como Yeshua, Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com ele, porque Cristo Jesus é a primícia, Cristo Jesus é a primícia, e nós precisamos crer neste axioma. Então eu quero ler um comentário. Esta é a boa notícia inequívoca. Esta mensagem é para ser pregada antes de tudo que nós venhamos disseminar no âmbito eclésico, na nossa geografia e em qualquer circunstância da nossa vida. Antes de nós falarmos de prosperidades, antes de nós falarmos de qualquer outro tema, nós precisamos usar como fundamento teológico e bíblico a mensagem que liberta o pecador e que conscientiza o pecador e que traz a esperança à nossa vida, que Cristo morreu sim, mas que ressuscitou e que agora está vivo para todos sempre, e que ele, somente ele, quebrou as algemas da morte, ele matou a morte, e através dele nós podemos e possamos vencer a morte. Basta que nós mantenhamos com firmeza a nossa fé no Cristo vivo até o fim. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. A mensagem que centraliza é a mensagem que Jesus morreu, mas ressuscitou. Esta é a mensagem que centraliza o cristianismo. A mensagem que traz a consciência do pecador, que Jesus ele não morreu porque ele cometeu crime, porque ele pecou. Não, Jesus morreu inocente. Jesus morreu voluntariamente para nos redimir dos nossos pecados. A sua morte não foi algo antagônico, algo que foi aleatório. A morte de Cristo tinha e tem um propósito. Como disse o apóstolo São Paulo aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, que Cristo morreu para nos redimir dos nossos pecados. Então, meu querido e minha querida, se você está sendo conscientizado por esta palavra, você está sendo tocado por esta palavra e você ainda não tem uma aliança com o Senhor, eu quero aconselhar você e conscientizar você através desta palavra, que para que você entre neste lugar
de um estado de esperança que você no último dia vai ressuscitar, você precisa e deve se arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E no dia do arrebatamento da igreja, quando a última trombeta tocar, você será arrebatado e estará para sempre na glória com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, voltando aqui ao esboço, mudar esta mensagem para uma mensagem de palha vai desconfigurar e desconstruir os fundamentos doutrinários, os rudimentos do cristianismo. Porque o cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo. E o cristianismo sem Cristo não é cristianismo. É meramente uma religião vazia, distorcida, sem o seu verdadeiro significado, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Quando nós, como ministro do Senhor, começamos a pregar sobre tudo, menos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, nós estamos totalmente desfocados. Nós estamos totalmente à deriva, como um barco em alto mar sem um condutor. Porque quando nós falamos da graça de Deus, quando nós falamos do perdão de Deus, todas essas doutrinas do cristianismo, do evangelho, ela tem como fundamento a morte e ressurreição de Cristo. Falar da graça de Cristo sem falar da sua morte e ressurreição é trazer a verdade pela metade. E nós não podemos e nem devemos deixar de enfatizar este axioma. Nós não podemos e nem devemos deixar de fora o âmago da mensagem do cristianismo, o âmago da mensagem do evangelho, as boas novas, que Cristo morreu, mas que ressuscitou. E que agora está vivo para todos sempre. E que ao nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tirar esta mensagem do centro do cristianismo, a mensagem que é central do evangelho, é distorcer, é perverter, é desembandear para um evangelho de palha, um evangelho corrompido, pervertido e somente com o propósito de romantizar a mensagem verdadeira de Cristo. E nós não podemos e nem devemos. Mudar esta mensagem trará prejuízos inestimáveis, prejuízos eternos, que vai tirar o pecador de um estado de conscientização para um estado de egocentria. E nós não podemos e nem devemos. A mensagem de Cristo, da sua morte e ressurreição, é uma mensagem que precisa ser pregada todos os dias, porque o Verbo de Deus, ele despiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, verteu o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados, para nos ligar, nos conectar novamente ao Pai. Porque João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo capítulo 2:5, a Bíblia diz que só há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então é ele morreu para nos conectar, ele ressuscitou e a sua ressurreição é a nossa esperança, que nós um dia vamos ressuscitarmos com ele. E nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse desta verdade que é imutável, uma palavra eterna que livra o pecador da morte eterna. Então nós precisamos e devemos, como ministro do Senhor, enfatizar este axioma. E você, crente que não é um ministro do Senhor no sentido de ter um ministério, você também é chamado por Deus. Você é embaixador desta mensagem e você precisa proclamá-la no seu trabalho, no salão onde você corta o cabelo, seja no mercado, em qualquer lugar, no elevador. Você precisa pregar esta mensagem, que Jesus Cristo morreu sim, mas ressuscitou, e o propósito da sua morte e ressurreição é de nos redimir, é de nos redimir dos nossos pecados, e nós precisamos e devemos pregar esta mensagem. E quando nós voltamos aqui para o texto propriamente, nós vemos claramente que o apóstolo São Paulo se levanta como um verdadeiro apologeta para combater o engano que estava permeando a igreja. Se não vejamos, porque primeiro vos entreguei o que também recebi,
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo, pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, que tenha sido eu, que tenha sido eles. É isto que pregamos e é nisto que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Então deixa eu só dar uma parada aqui. Paulo ele se levanta como apologeta, combatendo os enganos que estavam permeando a igreja. Alguns falsos mestres e até mesmo cristãos estavam se desembandeando para um lugar de heresia, de distorção da verdadeira mensagem. E Paulo se levanta dizendo, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, meus amados, o que estava acontecendo é que havia pessoas distorcendo esta verdadeira mensagem. E quando nós nos reportamos para o presente século, nós vemos pessoas enfatizando tantas outras coisas, e esquecendo da verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem que é: Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu para nos redimir dos nossos pecados. Ele morreu para nos conectar ao Pai. Ele morreu para substituir, para nos fazer justiça de Deus. Então nós precisamos e devemos levar em consideração. E eu digo a você, meu amado e minha amada, preste atenção nos mestres que você tem ouvido. Preste atenção para ver se a mensagem que rege a vida dele, que centraliza a pregação dele, é a mensagem que Cristo morreu, mas que ressuscitou. Porque há muitos falsos espíritos, há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo e têm negado o Senhor Jesus Cristo. E se você quer saber se o Espírito vem de Deus ou não, é se o Espírito confessa este axioma, que Jesus morreu sim, mas que ele ressuscitou. Que se o Espírito confessa que Jesus se fez carne, que o Verbo de Deus se fez carne, então se não confessa, se afaste, abra a mão, porque junto com a mensagem vem o Espírito que está falando. Então tome cuidado, tome cuidado. Assim como o apóstolo Paulo se levantou em defesa desta verdade plena, nesta noite, o Espírito de Deus me levanta como apologeta para combater os falsos ensinos, as falsas mensagens, mas também para centralizar a verdadeira mensagem cristocêntrica, teocêntrica, que Jesus morreu sim, mas ressuscitou e agora está vivo para todo sempre. E o Deus Pai deu a ele um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o apóstolo São Paulo, ele diz mais, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsos testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis em vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos mais dignos de lástimas de todos os homens. Então, Paulo ele se levanta e combate. E ele diz, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é em vão. É vã.
E se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas eu tenho uma resposta para você nesta noite. Cristo Jesus ressuscitou. Cristo morreu, sim, mas ele ressuscitou. E agora ele está vivo para todo sempre. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja todo o louvor. E aqui eu quero comentar aqui um comentário do Novo Testamento, aplicação prática, que diz que o apóstolo Paulo argumentou que se não houvesse ressurreição dos mortos, então Jesus estaria na sepultura. E se isto fosse verdade, então a pregação ministrada pelos apóstolos seria completamente vã. Por quê? Porque se eles estaria ensinando sobre um Salvador, sobre um Mestre que havia ressuscitado, sendo que ele não havia ressuscitado, então a fé dos cristãos seria inútil, seria uma fé vã, sem produtividade. E o apóstolo continua dizendo, porque ele estaria acreditando em um Salvador que estava morto. E se Jesus estivesse de fato morto, o seu sacrifício pelos cristãos, pelos pecadores, não seria válido e agradável a Deus. E ele também não seria o nosso advogado fiel. E se Cristo não ressuscitou junto com isto, nós não teríamos o Consolador. Como Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, tudo isto seria algo que seria neutralizado caso Cristo não houvesse ressuscitado, como alguns estavam dizendo na igreja de Coríntio. Porém, no versículo de número 20, a palavra de Deus diz, mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então, meus amados, esta é a boa notícia. Cristo Jesus morreu sim, mas ressuscitou. E agora está vivo para todo sempre. E ele é a âncora da nossa alma. Cristo é a esperança que nós também iremos ressuscitarmos com ele. Porque no tocar da última trombeta, a palavra de Deus em Tessalonicenses diz que o arcanjo tocará a trombeta e o próprio Senhor Jesus dará um brado nas nuvens. E aqueles que dormem serão ressuscitados. E no abrir e piscar do olho, nós também que vivemos, seremos arrebatados com ele até as nuvens. E estaremos com ele para todo sempre. Então, creia nesta palavra, nesta mensagem. Porque esta mensagem é a verdadeira mensagem e a palavra de Deus. E você que foi conscientizado e deseja fazer uma aliança com Cristo Jesus, e você agora está se arrependendo dos seus pecados, da sua condição de pecador, eu quero orar por você e com você. Ore comigo desta maneira. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, neste momento eu clamo por Ti, pela Tua graça, por Tua justiça. Eu creio na Tua morte e ressurreição e no benefício da Tua morte e ressurreição que foi para nos redimir dos nossos pecados. E neste momento, Senhor, eu te peço, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida nesta hora. Neste momento eu renuncio todo o sistema deste mundo. Eu renuncio a vida de pecado para aceitar a tua vida, a tua santidade e os teus benefícios em minha vida. Em nome, para a glória do Senhor, é que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações e também compartilhe esta mensagem para outro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.